melhor, toda a programação do Natal. Em Natal tem entrada franca. O espetáculo Abraço do grupo Cláudio de Shakespeare abre a programação no domingo do festival Fica na Casa da Ribeira às 4 horas da tarde. Já às 7 da noite, a Observatório Companhia Teatral mostra ele onde está sendo feita a transmissão para ele. Cada ingresso custa R$40 mais taxas pelo sítio da Casa da Ribeira. O Natal em Natal chega ao fim neste domingo. Pessoal, tá acabando. A agenda cultural de 2019 vai ficando por aqui, mas em 2020 você continua acompanhando o melhor roteiro cultural da capital potiguar aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom fim de semana para você e até mais! Agora em Natal, meio-dia, 29 minutos, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e de estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, Lenise Rocha. Redação e reportagem, Lenise Rocha e Lívia Rodrigues. Edição jornalística, César Barros. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Desejamos a você uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Na sequência, você fica com o programa Contrafluxo. Jornal do Meio-Dia. ZYD 522. Rádio Universitária. Você dá deixa, né, Jana? Quando for chamar os destaques, para eu colocar a vinheta. MHz. Ligando você à música, a diversão, a cultura, a informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil. Quanto tempo? Quanto tempo de intervalo? Um minuto. Já é depois da vinheta agora. Oi, pessoal do Facebook. A partir de agora, a Universitária apresenta Contrafluxo. Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Universitária, para você que nos acompanha também pela transmissão na nossa página no Facebook. Agora são 12 horas e 31 minutos e nós vamos juntos até às 13 horas. Começa agora o programa Contrafluxo, uma parceria com a Rádio Universitária, que tem o apoio do Adurne Sindicato. Eu me chamo Jana Sá e com o colega jornalista Rui Rocha, Oi, pessoal. estamos juntos todas as sextas, neste horário, para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Jana. Boa tarde, ouvintes da FM Universitária. Boa tarde, pessoal do Facebook. O pessoal que também costuma participar pelo WhatsApp. Já vamos começar o nosso programa e hoje o tema especial é educação. E aí, os nossos convidados? Tem Rafa de novo, né? Seja bem-vindo, Rafael Duarte. Isso, Rui. Hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro, na nossa última apresentação no ano de 2019, nós estamos com dois convidados, né? Super especiais. É o jornalista, escritor e editor da agência Saiba Mais, Rafael Duarte. Rafa, obrigado por aceitar estar aqui conosco uma vez mais. Boa tarde. Boa tarde, Jana. Vou fazer minha carteirinha aqui do Contrafluxo. Opa! Né? Segunda vez consecutiva e tal. A terceira eu peço música também. Exatamente. Em outro programa. Obrigado, mas é um prazer estar aqui com todo mundo. Vamos conversar muito aqui hoje. O outro convidado, o professor Arnóbio, né? Sim. Seja bem-vindo, professor. Aqui no estúdio também da Rádio Universitária, José Arnóbio, que ganhou agora, Rui, recentemente as eleições para reitor do IFRN. É uma instituição super importante, né? Uma instituição que está presente em diversos municípios do nosso estado. Seja bem-vindo, professor Arnóbio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio FM Universitária. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Rafael Duarte. Edinaldo também está aqui conosco. Edinaldo está aí sempre na técnica. Né? Tem comentário aí, tá vendo? Tá acompanhando os comentários também? Não? Não. Vamos lá. Opa! Agora, eu tô vendo que tem gente aqui já se manifestando pelo Facebook. Felipe Lima tá ali firme na audiência.
né? Olha aí, César Barros também está curtindo, Gabriel Acioli, né? Ó, Gabriel Acioli está elogiando o Rafael aí, ó. O Rafael. Nem comecei a falar, já recebeu. Imagina que eu vou começar a falar. Ele é lindo, né? Rafael é amado por todos e por todas. A Fátima Sá mandou um boa tarde. E Olha, também minha galera. mãe, Fátima Sá. Obrigada, mãe, pela audiência. Essa Olha aí, é é possível, viu? E hoje o Papo Rui é sobre educação. Eita. O que o ano de 2019 representou para a educação no Brasil? Olha, Rui, montando aqui uma retrospectiva dos principais fatos nessa área, nessa parte da educação, no ano de 2019, não há sequer um mês em que a educação brasileira, a autonomia universitária, os professores, alunos, até os pais dos alunos, não tenham sofrido uma agressão do governo Bolsonaro e dos seus ministros. O governo Bolsonaro, Rui, elegeu mesmo a educação como inimiga a ser combatida com um projeto autoritário de asfixia financeira, mordaça e perseguição aos educadores. Olha, o negócio não é para amador, não, Rui. Não, é muito grave, né, Jana? Eu vou fazer um resumo, porque não dá para a gente fazer retrospectiva mês a mês. Mas teve Lava Jato da Educação, obrigatoriedade de leitura de lema eleitoral de Bolsonaro em escolas públicas, a tentativa de vetar a contribuição voluntária dos trabalhadores às entidades que lhe representam, teve decreto extinguindo cargos nas universidades federais em todo o país, teve ingerência política no Enem, cortes orçamentários para toda a educação, especialmente para as universidades e institutos federais, suspensão de bolsas de pesquisa do CNPq e CAPES, rolou ofensas do presidente Jair Bolsonaro a alunos, professores e aos pais de alunos que saíram às ruas em defesa da educação. Houve ameaças do MEC de cortar ponto de professores e funcionários que participaram dessas manifestações. Teve nomeação de reitor que não encabeçou a lista tríplice e até de quem não participou da consulta à comunidade acadêmica. Houve apresentação em defesa do programa que ataca mais fortemente a autonomia universitária, que é o Futures, um dos nossos temas hoje aqui do nosso bate-papo com José Arnoldo. O governo apresentou também e o Congresso aprovou o orçamento público para 2020, Rui. E teve corte na educação? Corte, mais um corte de 20,7 bilhões para as universidades. O detalhe é que já tinham acontecido diversos cortes já no governo Temer, né? O governo Bolsonaro começa com mais cortes. Enfim, é um cenário muito preocupante para a educação. Muito difícil para a educação brasileira. As universidades brasileiras também foram acusadas de cultivarem extensivas plantações de maconha em seus campos. E para finalizar o ano de ataques e de ameaça ao sistema da educação brasileira, Rui, teve a edição da medida provisória 914, que interfere diretamente na autonomia das instituições federais de ensino. E esse é o destaque dessa semana, né, Rui? Então vamos ao destaque. Destaques da semana. Então, essa MP que foi publicada agora recentemente, no Natal, né? Veja que presentão de grego, né? Como está lá no site do Adurne Sindicato, um presentão de grego. É uma armadilha para os professores, para os estudantes, para a comunidade universitária. Né? E essa MP, ela diz o seguinte, que é obrigatória a realização de consulta eletrônica, né? De consulta da comunidade. Aí depois eles vão normatizar como se é consulta eletrônica, se é voto no papel, mas diz também que o presidente pode desconsiderar o primeiro colocado das eleições. Quer dizer, tem que ter eleições, mas as eleições não valem de nada. Né? Que conversa fiada é essa? Né? Isso é lamentável. E aí, professor Arnoldo, o senhor já deu uma olhada aí nessa MP? Sim. Inclusive, não só isso, né? Ela também fere a questão da paridade, né? O peso do voto do professor, ele vale 70, e o peso do voto do aluno 15 e o peso do técnico administrativo 15, né? E algo que a gente tem percebido é que se essa MP ela vinha prosperar, né, ela vai afetar não só o ensino público federal. Eu entendo que isso vai ser um efeito cascata e isso vai chegar tanto às escolas estaduais como às escolas municipais, que também existe o processo de participação da comunidade na escolha dos seus dirigentes. Essa MP, além de
tirar qualquer responsabilidade do governo em indicar o primeiro colocado nas eleições, ela também determina que o reitor, que pode ser o terceiro, pode ser o segundo, né? Se o segundo e o terceiro renunciarem, né? Ele pode colocar lá o quarto, o quinto, enfim. Se o segundo colocado nas eleições renunciar, né, para respeitar a decisão da comunidade, das comunidades escolares, das comunidades universitárias, ele pode colocar o quarto colocado, o quinto, enfim. Só isso já é uma grande agressão. Além disso, diretores de centro, diretores de universidade, eles não precisam mais passar por eleição, professor Arnaldo, eles podem ser indicados pelo reitor. Isso. Inclusive, por exemplo, no Instituto Federal, né, que é a instituição que eu faço parte dela há 25 anos, ela já tem com o processo de expansão, né, que acontece a partir de 2005, e com o número crescente de campos que surge a partir desse período, todos os diretores eles passam pela consulta pública, tá? Então a comunidade é quem escolhe os diretores de cada um dos campos. E com essa nova medida, isso deixa de existir, né? O reitor vai nomear cada um dos diretores. O senhor assume quando? A previsão é que a gente assuma em abril. E com essa MP, a 914, eu lembro que o senhor derrotou um candidato que se reconhecia como bolsonarista na eleição. Sim. Tinha um ou dois, se eu não me engano. Tinha dois. O senhor teme não assumir depois dessa MP? Olha, pelas informações que nós temos, né, os pleitos que participaram de editais anteriores, eles não estão sujeitos a nenhuma modificação, né? Então, isso, pelo menos, a gente entende que está garantido, né? Só que a gente pensa para o futuro, né? Então, uma MP dessa, ela vai ser muito nociva para o serviço público e para as instituições públicas, né? Para a própria autonomia da instituição. Então, quando você tem pessoas que são eleitas pela comunidade, que apresentam um plano de atuação, né, para que as ações elas possam ser realizadas durante esses 4 anos, e de repente um candidato que não tem autonomia, não tem representatividade, né? Porque, por exemplo, um desses candidatos teve 3% e o outro também teve 3 alguma coisa. Então são 2 candidatos. Pouquíssima adesão, né, da comunidade. Né? Então foi uma rejeição que a comunidade, naquele momento, ela fez desses candidatos. Porque me parece que há exemplos em outras universidades e outros institutos também de candidatos que se reconhecem como bolsonaristas e tal, pegam a carona. O que isso isso é democrático, claro, né? Você se reconhecer, sim, dizer que é ligado a tal pessoa ou tal partido, mas o problema é esse, você usar isso para amedrontar e para o que muita gente, eu pensei e várias outras pessoas pensando, se usar isso para que, chegando uma suposta lista na mão do Bolsonaro, do MEC, ele olhar, ó, quem era o cara aqui que apoia a gente. Isso aí é ruim porque isso é um aparelhamento do Estado. Sim. Isso é um aparelhamento do Estado. As pessoas que são poucos representativas da instituição, elas começam a ter o domínio da instituição sem ter, por parte da comunidade, legitimado o seu nome. É, né? Literalmente uma escola com partido. Isso. Partido único, né? Esse é o grande problema. Que já existe uma regulamentação, na verdade, sobre essa proporcionalidade, né? Que varia respeitando a autonomia das instituições federais de ensino, de instituição para instituição. Então, assim, ao estabelecer essa obrigatoriedade de uma lista tríplice, sem passar pelo Consune, o que o governo faz é, na verdade, descaracterizar o Fórum Maior das IFES, né? E, além disso, estabelecer uma insegurança na gestão. Com certeza. É assim, a gente tem que entender que, por exemplo, esse processo de escolha dos dirigentes, né, eles acontecem a partir da Constituição de 1988, né? Ela começa a regulamentar essa ação com relação dos dirigentes, da escolha dos dirigentes das instituições públicas. Claro que levou um tempo para que isso fosse operacionalizado, mas é com a Constituição de 88 que ela prevê a questão da democratização nas instituições públicas de ensino do país, né? Então é algo que a gente vai retroceder há pelo menos 30 anos, né? Não, você fala em retroceder, eu estava lembrando aqui, eu entrei na universidade em 2001, era o governo Fernando Henrique, até, né, dizia aí onde é que eu entrei, como eu sou antigo aqui. Mas, e logo depois a gente no DCE, brigando no CA, uma das pautas do movimento estudantil aqui na universidade
era brigar, inclusive, pela paridade e tal, porque no governo Fernando Henrique ainda era, acho que ainda foi assim um pouquinho no governo Lula, a questão da paridade, 70% e tal, não me lembro exatamente os índices aqui na UFRN, mas isso foi uma luta que em outras universidades também ganhamos e tal, a paridade aí, e olha a quantidade de tempo que isso que vai retroceder. A bem da verdade, há outros retrocessos muito maiores e tal, mas fica só o cenário que a gente tem pela frente. Então, são 12h44, a gente recebe os comentários aí pelo Facebook, né? Você pode mandar @contrafluxo, né? Programa Contrafluxo. E aproveitar também, Rui, para deixar aberto o nosso telefone, né? Para participação, recado, comentário, dúvida, sugestão. E o WhatsApp da gente é o 981314441. Repete aí, Jana. 981314441. Então, para quem quiser mandar pergunta, comentário, perguntas para o professor José Arnóbio Araújo, né, reitor eleito do IFRN. O professor Wellington Duarte mandou um comentário aqui. Ele está dizendo tem que seriado? Esse comentário ele sempre manda, né? O caráter da MP é abrir o caminho para o Futurice, que tem como eixo central a perda de autonomia das universidades. Aí é sempre bom lembrar, né? Poxa, as universidades, os institutos federais, eles têm uma atuação muito importante, oferecem diversos serviços gratuitos, não é só educação, né? Você tem atividades de extensão, atividade de pesquisa. O professor Arnóbio, o IF, ele tem quantas unidades no Rio Grande do Norte? São 21 unidades, né, distribuídas em todas as mesmas regiões do estado do Rio Grande do Norte. E tem uma 22ª em construção que acontece no município de Jucurutu, no Seridó. Quer dizer, né? uma política que já foi colocada em prática, né, que tem uma importância. Mas explica pra gente aí, o que significa um IF numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte? Olha, primeiro que eu tenho sempre dou esse exemplo, né? E aí eu vou usar um município qualquer, dos que hoje tem o instituto. Então, por exemplo, quantos alunos, se não tivesse sido a política de expansão dos institutos federais de Nova Cruz, estudariam hoje no campus Natal Central? 20, 25, 30? Quantos alunos estudam efetivamente naquele campus? Entre 900 mil alunos. Imagina Pau dos Ferros, né? Isso. Mais distante. E aí, fora isso, você falando na questão do ensino, mas fora isso, tem as atividades de pesquisa e extensão que acontecem nesse campus. Então, você tem 1000 matrículas regulares, mas você tem os outros cursos, né? Ligados à extensão e à pesquisa que atende a uma abrangência muito maior, né? Então, você chegar num estado pobre como o Rio Grande do Norte, que a gente tem que, eu sempre enfatizo isso, num estado pobre como o Rio Grande do Norte, e levar a educação de qualidade a todas as mesmas regiões do estado do Rio Grande do Norte, isso é importantíssimo. Você falou de Pau do Serra, por exemplo, Pau do Serra atende a 30 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Ali tem no entorno, né? Isso. Tem aluno de 30 municípios, inclusive de municípios do Ceará e da Paraíba. Então você acaba, né, levando a educação de qualidade a pessoas que, se não fosse a política de expansão, não teriam esse espaço. Então você asfixiar uma instituição como a nossa, né, que hoje está em todas as mesmas regiões do estado, é um crime para a população, né, num estado pobre como o Rio Grande do Norte. Sem dúvida. E não é só a educação, né? Quando você instala um IF desse com tanta Você gente, movimenta a economia, pousada, para o aluno ficar, o que mora em região perto. Quantos empregos são gerados por um IF? Só de empregos diretos, né, professores efetivos, né, a gente tem professores administrativos, nós temos quase 3.000 servidores, né? Nossa, e com gente. isso você tem também a mão de obra terceirizada, né, que acaba trabalhando nessa instituição, são pessoas da região, né? Por exemplo, quantos terceirizados nós temos hoje aqui no Campo Central? 90 terceirizados, mais ou menos, 98 terceirizados. E quantos você tem nos campos do interior? 20, 25, então você acaba movimentando a economia local, né? Muita gente. Então, gente, nós estamos encerrando o bloco, mas daqui a pouco a gente volta, vamos conversar ainda mais com o professor Arnóbio Araújo, e a gente volta daqui a pouco com mais Contrafluxo. Estamos apresentando Contrafluxo. A paisagem da Via Costeira será o pessoal do Facebook aí acompanhando. Ana Vitória.
que desembarca em Natal na despedida da turnê O Tempo é Agora. Um show inédito. Ó, o pessoal do Face, ó, o Wellington mandou mensagem. Eu já vou ler o comentário do Leandro Sarmento. Quem mais comentou aí? E minha internet tá sem nada, né? Você tá com o controle aí do... Controle dos comentários. Meu computador aqui tá... Vocês falaram que o Wellington ainda não tinha comentado que o programa tinha que ser diário, aí ele comentou que o programa tinha que ser. Eu já vou ler o comentário do Leandro. Você quer começar com pergunta, Rafa? Você quer começar, já? Não, pode ser. Pode ser. Tá. A gente entra com pergunta e vamos deixar os destaques no meio da conversa, né, das perguntas. Rafa faz uma pergunta e você já faz o destaque na sequência. Não, acho que pode ser a conversa e o corte e o futuro se entra na conversa com o professor Nobre. O futuro tem tudo a ver com corte, né? Tem tudo, né? Projeto Eles dialogam isso. Eles dialogam já com o golpe de 2015, na verdade. Exatamente. Tudo faz parte da mesma área. Você abre com pergunta. Mas eu abro o programa? Não, eu apresento Eu sabia. Gente, vocês estão vendo o golpe aqui, que nada tá querendo lutar contra fluxo. Ficando com medo, Vietnã. Quer pegar o fluxo, né? Gente, Eu fiquei logo voando o olho ontem quando eu vi a atenção. 20 segundos, gente. Ainda tem tempo. Ó, 20 segundos é um caminhão de tempo, né? Quando você fala assim, 20 segundos. Passado morrido, mas esse ano. Lembrando que tem a cultura depois. Apoio universitário. Voltamos a apresentar Contrafluxo. Oi, pessoal. Voltando com o programa Contrafluxo. E nesta sexta nós estamos conversando com o professor José Arnóbio Araújo, que é o reitor eleito do IF, né, do IFRN. E o Leandro Sarmento já mandou um abraço, né? Tá elogiando aí o professor Arnóbio, sempre defendendo a educação pública e de qualidade. E aí, Rafa, você tem pergunta para o professor Arnóbio? Tenho, queria entrar na área do Futuris. Professor, geralmente quando um ataque muito grande vem sempre embalado em papel para presente, né? Por exemplo, Futuris, o nome... Quem é contra o Futuris, né? Quem é contra o futuro, bonito, né? Apresentação bacana. Tal, apresentação e tal. O que significa? É a porta para a privatização, dentre todos os males que esse programa vem por aí? Na análise que a gente tem, o Futuris, na verdade não é Futuris, né? É Vire-se, ou... Eu não posso tem gente que usa palavras aqui, mas outros termos, né? Ele, na verdade, é um início de uma proposta de privatização das universidades federais e dos institutos federais, né? E assim, ele também vem recheado de coisas que eu não sei se é porque as pessoas não estudaram, não conhecem os institutos e as universidades, mas ele vem recheado de falta de informação, né? Porque quando você fala da questão de captação de recursos para você atuar, por exemplo, em projetos de pesquisa, de extensão, hoje já existe isso regulamentado. Existe a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, né? Existem editais públicos que você pode captar recursos. Claro, então, existem as fundações, né, que também podem fazer essa parceria. Isso. Então, isso não existe nada de novo. Então, é como se as pessoas não conhecessem, né, as estruturas tanto das universidades como dos institutos federais. Então, muito do que está sendo colocado ali, né, já é feito via edital, né? Mas o que está por trás daquilo tudo, né, na verdade, é que as instituições elas se mantenham única e exclusivamente com esses recursos que devem ser captados externamente. E não é isso que a gente defende. É claro que a gente tem que ter mais recursos para pesquisa, para extensão e para o ensino. Mas esses recursos eles não podem virem só desse capital privado, né? Até porque na própria Constituição a educação está garantida como direito de todos e dever do Estado, né? Então, se ela é garantida como direito de todos e dever do Estado, a gente precisa fazer com que essa rubrica que sempre existiu, para que as instituições elas possam ser mantidas, elas continuem a acontecer. E aí, essa captação de recurso extra, aí é uma outra história, né? Então, é uma pegada diferente de que o governo traz para
Na verdade, é uma enorme enganação, né? Uma enorme enganação A para a embalagem sociedade. é bonita, mas o conteúdo é vazio. Quando você, por exemplo, quando o atual ministro, né, ele apresenta o futuro isso lá em Brasília, parecia uma coisa de um outro mundo. Era como se você tivesse uma revolução na educação. Muito pelo contrário, é um retrocesso na educação brasileira. Sem E dúvida. veja só, como é que você pode falar em novas arrecadações, né, professor? Se a educação já enfrenta a limitação imposta pela emenda constitucional 95 Isso. e por esses cortes no orçamento. Isso. E quando você fala aqui sobre a importância do Instituto Federal, das universidades, não só no ensino, mas no que realiza de pesquisa e extensão, são, aliás, coisas que não estão no Futurice, né? Não. Aliás, no Futurice não entra uma série de questões, ele não trata da autonomia das universidades federais, ele não fala em desafios, em Ele não fala em expansão, extensão. não fala em pesquisa, não fala em assistência e permanência Isso. dos estudantes, não fala em formação e capacitação dos professores. Como é que a gente vai falar no futuro sem tratar dessas questões, professor? Nós temos hoje, por exemplo, tem uma pesquisa interna, né, que você tem hoje 90% dos nossos alunos em situação de vulnerabilidade social. Então, são alunos que estão dentro da instituição, mas se não tiver uma política de assistência, esse aluno não vai concluir seu curso, não vai permanecer na instituição e vai se evadir, né? Então, você tratar da educação pública desse país, salientando novamente, no estado pobre como o Rio Grande do Norte, e você não pensar em políticas afirmativas que façam com que esse aluno permaneça na instituição, é um contrassenso. Então, O perfil das universidades e dos IFs mudou muito, né? Antigamente eram pessoas remediadas, né? De renda, renda média, que estavam nas universidades. Hoje em dia nós temos muitas pessoas pobres, muitos estudantes que são carentes, né? Que têm necessidades básicas. Será que um estudante que está lá no interior do interior, numa cidade que já tem uma série de problemas econômicos, será que ele poderia, por exemplo, pagar mensalidade para estudar no IF? não, de jeito nenhum, né? Porque você tem uma renda per capita na maioria dos municípios do Rio Grande do Norte muito baixa. Como é que esse aluno ia ter condição de pagar uma mensalidade do Instituto? É impossível isso. E a gente fala, é bom sempre frisar, a gente está falando de um estudo de excelência, né? Isso. E a FRN aqui do estado, ele foi considerado esse ano, se eu não me engano, foi esse ano já, o melhor IF do país, Sim. por uma pesquisa Isso. internacional, se eu não me engano. Do Instituto Espanhol, Isso. que era na área de pesquisa, na verdade, né? E assim, e os exemplos que nós temos, por exemplo, a turma, as Olimpíadas Nacionais de História. Isso. Só o Rio Grande do Norte ele ganhou mais medalha do que todos os países todos os estados do Centro-Sul do país. O Rio Grande do Norte ganhou 20 medalhas na Olimpíada Nacional de História, que aconteceu em Campinas, e o Instituto ganhou 19. Então, o Instituto sozinho, né? Se o Instituto fosse um país ou um estado, a gente teria sido o primeiro colocado, né? Nossa, Então, impressionante. foram 19 medalhas que nós conquistamos na Olimpíada Nacional de História. É engraçado, né? São tantas falas contra as universidades federais. Aí você vai olhar nos rankings brasileiros e internacionais, os IFs e as universidades federais estão sempre em destaque, né? Mesmo passando por cortes de recursos. Né? O senhor comentou, por exemplo, que já há 2 anos vem acontecendo diversos cortes, 2, 3 anos, né? Muitas pessoas foram demitidas já no IF? Já. A gente teve, em 2017, a gente teve que demitir 30% da força de trabalho dos funcionários terceirizados, né? Hoje a gente fazia isso, por exemplo, esse ano de 2019, e a gente tinha que demitir agora. Então a gente antecipou, porque a gente já previa uma situação que a gente não ia conseguir fechar as nossas contas. Então tivemos que fazer, infelizmente, esse ato desumano com os servidores terceirizados. Absurdo, né? Os mais pobres entre os servidores esse ano públicos. a gente segurou, foi cortando em outras áreas para não demitir ninguém. Lembrando que Mas isso está a ação foi acontecendo feita. no Brasil inteiro, né? Cortes em todos os IFs e também nas universidades E federais. aí o que acontece? E aí, quando esse servidor, esse terceirizado, ele volta para o mercado de trabalho, né? Ele volta na nova lei, né? E a nova lei você tem um monte de direitos que já foram cortados, né? Vira trabalhador intermitente. Então você já entra no trabalho precarizado, mais precarizado ainda, né? Então é algo que as pessoas não conseguem perceber. É muito grave, né? É por isso que a gente está aí com um crescimento enorme do número de pessoas empregadas,
mas sem carteira assinada, sem direito, com salários cada vez menores. Além de desemprego alto, a gente tem esse problema, né? Então, só lembrando, para quem quer comentar, @Programa Contra Fluxo no Facebook, né? São 12h59, a gente já está nos minutinhos finais. Fala aí, pessoal, quem tem pergunta? Lembrar, nunca é demais lembrar essa questão de que você está falando aí dos reflexos, reforma trabalhista, lei de terceirização. O Futuros, imagino que dialoga também com tudo isso e com aquela PEC do fim do mundo, né? Isso, A PEC 95. A 95, e que o atual presidente da República, quando deputado federal, votou a favor de todo esse pacote, né? Todo o pacote. Esse pacote contra os trabalhadores, gerando mais desemprego, gerando mais redução dos salários, dos direitos, né? A gente está com desemprego alto. O desemprego teve uma ligeira queda no último trimestre, está em 11,2%, mas ao mesmo tempo esse desemprego aumentou, o desemprego caiu, mas um grande nível de pessoas subempregadas. Mas então, pessoal, vamos para os destaques da cultura? Vamos ter notícia boa também, né? Tem que ter notícia porque boa essa sempre. Retrospectiva da educação para o ano 2019 não foi boa, né? E já começamos mal também o ano com essa proposta de lei orçamentária que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas fim de ano vai se aproximando e aí a gente vai divulgar coisa boa, agenda cultural. O que temos, Rui, essa semana? Contrafluxo, momento cultural. Eu acho que a grande notícia é o FICA, né? O FICA está com uma programação muito bacana, várias peças, rodas de conversa. E hoje assim, temos o que pro FICA, Rui? Olha só, Rafael também vai botar um destaque daqui a pouco, né? Mas no FICA tem, na Casa da Ribeira, um bate-papo com o nome Censura Nunca Mais, dos grupos que sofreram perseguição, censura no Brasil nesse ano, né? Esse ano foi tão complicado para a cultura, mas a cultura está aí resistindo. Sim. A entrada é gratuita, começa 3 da tarde, né? De 3 às 5, lá na Casa da Ribeira. Na sequência, à noite, às 19 horas, tem a peça A Ida ao Teatro, do grupo Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Uma peça muito bacana, eu já assisti, uma comédia muito interessante, vale a pena conferir. Depois, a gente tem Mulheres Invisíveis, uma peça super importante, né? Já é uma peça mais dramática, do grupo Estandarte de Teatro, também na Casa da Ribeira, às 20h30. Para quem quiser comprar ingresso, é só entrar lá no simpla.com.br, Simpla com Y, né? simpla.com.br/Casa da Ribeira. Aí no sábado tem bate-papo também, tem festa, tem uma festa do festival, do Festival de Teatro. Na sequência também tem peça, tem outras apresentações. Tem a peça provisória do grupo Interferências de Teatro. Tem A Mulher Monstro, da 100 Companhia de Teatro. Uma peça também muito bacana, que já rodou o Brasil, foi apresentada em diversos lugares. Vale a pena conferir. A programação continua até domingo. Domingo também tem mais peças, mais apresentações. Um espetáculo importantíssimo, que é o espetáculo Abraço, do grupo Clown de Shakespeare. Sim, que sofreu censura esse ano, né, Rui? De fato, isso é lamentável. E eu fico, por um lado a gente fica apreensivo com essa censura, mas por outro lado a gente fica feliz de ver o movimento artístico levantando, se movimentando. Não se intimida, né? Com esses ataques. Resistindo sempre. Resistindo. É importantíssimo. E aí, Rafa, qual é a boa da cultura aí? Vai ter o que vai rolar de importante? Olha, como eu sou mais saudosista, eu vou curtir uma seresta hoje. Um programa Serestas ao Luar, última edição do ano. Olha última aí. do ano. Professor Arnaldo parece que vai dar fui eu também. Fui a 2 edições. Eu fui em alguma também, muito bacana. Quem quiser reviver aqueles áureos tempos de 1930, lá vai fumaça. Hoje, a partir das 19 horas, o pessoal se encontra ali no Café Senhor Petita, na Rua Voluntários da Pátria, número 672. Vai percorrer as ruas do Centro Histórico, né, a Cidade Alta, até o Bar do Zé Reieira, onde termina também com
A Volta do Boêmio, As Rosas Não Falam. Já está aberto lá o Não, espaço? não sei se está aberto não, mas o final vai ser lá, acho que sim, viu? Talvez seja na rua, né? Mas Não, muito importante. tô vendo aqui, porque vai tá- ser na tá rua em Princesa reforma, Isabel, tá na é reforma porque tá lá. funcionando lá, o Zé Rieira tá funcionando lá, Então, provisoriamente. a gente está chegando ao fim de mais um programa Contra Fluxo, né, Rui? Quero agradecer a audiência. Vamos agradecer a quem mandou audiência comentário, também de quem pergunta. acompanhou a gente no Facebook, aos comentários, as sugestões. Agradecer mais uma vez a Edinaldo. Edinaldo, obrigada pela força, pelo Edinaldo apoio. que não gosta de pelo música, né? incentivo. Não gosta de samba. Agradecer, Nem um pouco. agradecer mais uma vez a participação de Rafael Duarte aqui conosco. Obrigada, Valeu, Rafael. Rafa. Queria avisar que eu não Obrigada. venho mais esse ano, tá? Olha, E parece que rebeldia. esse ano. Mas o Esse próximo ano, parece né? que já promete a vinda dele aqui. E agradecer a você, professor Arnóbio, Eu que agradeço. pela presença, por esse bate-papo aqui, tão importante falar sobre educação, E né? desejamos que o perspectivas. IF se consolide cada vez mais, né? Vem prestando um serviço tão importante para as comunidades no interior do estado Isso. e na Grande Natal também, né? Tem diversos lugares da Grande Natal, tem Parnamirim, Rocas. nas Zona Rocas. Norte. É importantíssimo o IF. Desejamos que as políticas do IF, todo esse trabalho educacional prospere, se consolide, se fortaleça cada vez mais. E que você volte aqui, professor, em abril, para falar com a gente, falar sobre Falar as de coisa boa, né? perspectivas da sua gestão à frente do IF. Parabéns. Obrigado. É isso. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima semana com mais Contrafluxo. Tchau, tchau. Até a próxima sexta. Feliz Ano Novo! Valeu! É sério, ninguém desejou feliz ano novo. Você não Tudo entendeu a minha tristeza. piada. Tudo tristeza.